Boa noite, meus queridos. Nós estamos aqui para mais uma de nossas aulas de Química, para a gente dar continuidade. Então, hoje nós vamos entrar na nossa tabela periódica. Vou pedir que vocês peguem a tabela periódica de vocês, que vocês ganharam lá no início do ano, para acompanhar aqui comigo. Nós vamos falar as principais características dessa tabela. Vou mostrar para vocês na tabela. E depois eu vou mostrar para vocês também o resumo que eu fiz da aula, de todos os apontamentos, os mais importantes que vocês precisam saber, tá? Então, para começar, nós sabemos que a tabela periódica, ela foi primeira proposta com sucesso pelo russo Mendeleev, né? O Mendeleev, ele ordenou a tabela, ele propôs uma forma de organização desses elementos. Só que ele não chegou do jeito que estava hoje. Ele colocou em ordem crescente de massas. Depois, anos mais tarde, Moseley é que propôs o modelo de tabela periódica que nós temos hoje. E ele foi muito feliz na organização. Porque hoje nós sabemos que elementos que têm as características semelhantes, por exemplo, eles são agrupados nas mesmas famílias. Então, aqui na tabela, nós podemos identificar horizontais e verticais. Então, nós temos 7 horizontais, que são os nossos períodos, certo? Nós já falamos sobre isso. O período, ele te indica o número de camadas, o número de níveis que o elemento tem, que o átomo tem ao redor do núcleo. Então, se um elemento, aqui o vanádio, por exemplo, está localizado no 4º período, isso significa que ao redor do núcleo dele existem 4 camadas, certo? Se eu pegar aqui o hidrogênio, por que o hidrogênio está aqui em cima? Qual que é o período que ele está? No 1º período. Isso significa que ao redor do núcleo ele tem apenas uma camada. Então, o período onde o elemento está indica o número de camadas que o átomo tem ao redor do núcleo, tá? Além desses 7 períodos, nós temos 18 verticais, que são as famílias, grupos ou colunas. Podem ser usados qualquer um dos 3 termos. Essas famílias, elas agrupam elementos que têm características semelhantes. Então, as famílias foram separadas também em elementos que têm características comuns. Então, nós temos elementos representativos, temos elementos de transição ou transição externa e os elementos de transição interna. Então, para começar, essas 2 famílias aqui e as 6 famílias do lado de cá, são os elementos representativos. Esses elementos representativos, eles são identificados como a família do A, ou a família 1 ou 1A, família 2 ou 2A, família 13 ou 3A, família 14 ou 4A, 15 ou 5A, 16 ou 6A, 17 ou 7A, 18 ou 8A. São os elementos representativos. Aqui no centro, nós temos os elementos de transição, ou também podem ser chamados de transição externa, tá? São a família do B. São 10 famílias ao todo. Só que nós começamos, a família do B, ela não obedece todas as regras, a família do A é muito obediente, são os elementos que nós vamos trabalhar mais. A família do B, eles já começam no 3B, ou 3, 4B, 5B, 6B, 7B. A família do 8B é uma família tripla, ou a família 8 é uma família tripla. Por quê? Porque são elementos que têm características semelhantes, certo? E depois nós temos a família 1B e a família 2B. Então, para começar aí, eles já modificaram a sequência.
Além desses, ó, então, transição externa, nós temos duas sequências aqui embaixo, que são os elementos de transição interna ou terras raras. Então, esses elementos, eles são agrupados no sexto e no sétimo períodos. Se você pegar a sua tabela periódica aí, você vai ver que tem um buraquinho aqui e tem um buraquinho aqui. Como os elementos são agrupados em ordem crescente dos números atômicos, você vai ver que a sequência é sempre, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e assim sucessivamente. Quando você chega aqui no bário, o bário é 56, aí você pula essa janelinha aqui, você vem para o áfnio. O áfnio é 72. Então, cadê os 57, 58, 59, 60 até o 71? Eles estão aqui embaixo. Então, essa família aqui, ó, dos lantanídeos ou dos lantanóides, eles estão dentro dessa janelinha aqui, ó. Por um motivo de estética, eles foram retirados daqui e colocados aqui embaixo, porque senão os dois últimos períodos da tabela ficariam muito compridos. Então, não seria muito viável. Por isso que eles tiraram tanto esse quanto esse. Então, os lantanoides ou lantanídeos, eles encaixam nessa janelinha aqui. E os actinídeos ou actinóides, eles encaixam na janelinha de baixo. Vocês vão ver que são exatamente os elementos que faltam aqui. Detalhe, se você perceber, você vai ter aqui 15 elementos. 14 são da sequência e o último é o que realmente encaixa aqui nas duas janelinhas. Depois nós vamos falar especificamente disso. Então, ó, representativos, transição externa, transição interna ou terras raras. Beleza. Além disso, nós temos que determinar. Lá na tabela, nós temos a grande maioria da tabela são os elementos classificados como metais. Então, quais são as características dos metais? Os metais têm brilho, eles são maleáveis, eles são dúcteis, formam fios, eles têm altos pontos de fusão e ebulição, são excelentes condutores de calor e eletricidade. Você pode ver, por exemplo, quando a gente compra uma panela, a gente tem essas panelas simplesinhas aí que esses rapazes passam na rua vendendo. A panela é feita de um aço e a beiradinha dela, a alça dela, é feita do mesmo material da panela. Se você colocar aquela panela no fogo, ela é ótima, porque ela esquenta muito rápido. Só que daí, 30 segundos você colocou no fogo, você não consegue mais colocar a mão nela. Por quê? Porque a alça aquece tanto quanto a panela, porque ela é feita do mesmo metal. Então, o metal é excelente condutor de calor e de eletricidade. Tá? São as principais características desse grupinho aqui. O que aconteceu? Até um tempo atrás, a gente tinha os semimetais. Eles ainda são determinados. Só que os semimetais são aqueles que têm algumas características intermediárias entre metais e entre ametais. Então, caiu um desuso a gente falar semimetal. Alguns deles foram agrupados nos metais porque tinham mais características semelhantes a dos metais e os outros foram agrupados nos ametais. Então, se você se deparar com isso, não tem problema. Os ametais são esses aqui, eles têm características opostas aos metais. Então, alguns deles são gases, eles não conduzem bem eletricidade, não conduzem bem calor, têm baixos pontos de fusão e ebulição, tá? São características totalmente opostas. Além desses metais, a gente tem que chamar a atenção dos gases nobres. A gente sabe que os gases nobres, vocês sabem, que são aqueles que apresentam a última camada eletrônica completa. Então, seriam aqueles estáveis, que já aparecem estáveis na natureza. Certo? Então, quando a gente vai trabalhar com tabela periódica, o que vocês precisam ter em mente, que vocês precisam saber na ponta da língua, primeiramente é o quê? Você tem que saber localizar os elementos na tabela.
Então, período e família. Se eu te perguntar lá na prova, o elemento que se encontra no quinto período, família 5A. Então, você vai vir aqui, ó. Quinto período, família 5A. Então, você vai achar a interseção, ó. Quinto período, família 5A. É o SB. Se eu te pedir, o elemento que está no segundo período, família 7A. Então, segundo período, família 7A. É o flúor. Eu quero o elemento que está no quinto período, família 3B. Quinto período, família 3B. É o ítrio. Então, a gente precisa saber localizar esses elementos na tabela, tá? A gente vai destrinchar essa tabela de forma que... Outra coisa importante, esqueci de falar. Sempre que você pegar uma tabela periódica, você vai procurar nela a legenda. A legenda, geralmente ela vem aqui, ou aqui embaixo. Você vai ver em qual posição foi colocado cada informação. Porque essas informações, elas podem vir em locais diferentes, dependendo da tabela. Então, tem o símbolo, toda tabela tem o símbolo do elemento. Nem sempre vai trazer o nome, mas se trouxer o nome, deve estar embaixo do símbolo. Você tem número atômico, massa atômica. Então, você tem que ver. O de cima é o quê? O número atômico, a massa atômica? Olha na legenda, para você não confundir uma informação com a outra. Tá bem? Então, ó, a princípio eu preciso... Se eu te der o elemento, você consegue falar para mim, ó, o índio tá aqui. Qual é o período, qual é a família? Então, você vai falar, ó, período. Quinto período, família 3A. Se eu te perguntar o radônio, você vai me falar sexto período, família 8A ou 18. Tá bem? Então, a princípio, eu preciso que você localize o elemento na tabela, que você se familiarize com o nome dele, que a gente, com o passar do tempo, a gente vai se familiarizar, e que você saiba algumas das características. Então, por isso que agora você vai pegar o seu computador aí, ou o seu telefone, e você vai acompanhar a tela que nós vamos compartilhar agora. Olha só, eu preparei um lembrete para vocês aqui, para a gente compartilhar junto. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem uma tabela periódica, exatamente como eu falei com vocês. Ela é um pouco diferente daquela ali, porque ela tem amarelinhos, são os metais. O roxinho, o vermelho, são os ametais. O azul são os gases nobres e os verdinhos aqui, ele identificou que são os que a gente chamava de semimetais. Vamos ver aqui o que está falando. Prestem bastante atenção no que a gente vai ver aqui. Ó. As características agora de cada um que nós vamos falar. Ó, os metais. Eu falei com vocês, o brilho. Os objetos metálicos, quando polidos, apresentam um brilho característico dos metais, por causa dos elétrons livres localizados na superfície dos metais, que absorvem e irradiam luz. Outra coisa importante, gente, presta atenção aqui. Vamos voltar a tela aqui um pouquinho para vocês poderem me ver. Ó, outra coisa séria que vocês precisam saber. Família 1A, 2A, 3A, 4A. Essa nomenclatura que vem junto com o A, ela te ajuda a lembrar quantos elétrons cada um deles tem na última camada. Então, na família 1A, todos os elementos têm um elétron na última camada. Na família 2A, todos os elementos têm 2 elétrons na última camada. Você vai falar, mas eu não estou entendendo. Olha só, o hidrogênio ele tem uma camada com um elétron. O lítio tem 2 camadas. Na última, ele tem um elétron. O sódio tem 3 camadas. Na última, ele tem um elétron. Entendeu? Todo mundo tem um. Na 2A, todo mundo tem 2. Na 3A, todos têm 3. 4A, 4. 5A, 5. 6A, 6. 7A, 7. 8A, 8 elétrons na última camada. A gente aprendeu que um átomo pode perder ou ganhar elétrons, certo? Então, se
A intenção de todo átomo é chegar a ter 8 elétrons na última camada. Se ele tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, ele está muito perto do 8. Então, o que é mais vantagem para ele? Ganhar. Então, átomos que têm 5 elétrons na última camada, qual que é a tendência deles? Ganhar mais 3 para completar 8. Átomos que têm 6 elétrons na última camada, qual que é a tendência? Ganhar mais 2 para completar 8. E átomos que têm 7, a tendência é o quê? Ganhar mais 1 para completar 8. Por outro lado, aqueles que têm poucos elétrons na última camada, quem tem 1, 2, 3, a tendência deles é o quê? Perder. Porque se ele perde esses que estão na última camada dele, a penúltima camada passa a ser a última. E ele fica estável. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu vou tirar a tabela daqui para eu te dar um exemplo de como que isso acontece. Então, olha só. Vamos lá. Vocês vão entender direitinho o que eu vou falar. Ó, vamos pegar como exemplo o sódio. O sódio tem 11 elétrons na última camada. Então, se ele tem 11, ele tem 2 na primeira, 8 na segunda e 1 na terceira, certo? Ele tem 1 na última camada. Para ele ficar estável, ele precisaria ganhar 7. Só que aí o que acontece com ele? É mais fácil ele ganhar 7 e completar 8 aqui, ou é mais fácil ele perder esse 1 aqui e essa penúltima camada passar a ser a última e ficar completa? Não é muito mais fácil ele perder 1 do que ele ganhar 7? Então é isso que acontece com ele. Então, os metais, que são aqueles que têm poucos elétrons na última camada, a tendência deles vai ser sempre o quê? Perder. Porque quando ele perde, ele fica com a última camada completa. Ó, o caso do cálcio. O cálcio tem 2, 8, 8 e 2. O que ele precisaria aqui para completar? Ganhar 6. É muito mais difícil do que ele perder 2. Então, ele perde 2, a última camada dele passa a ter quantos elétrons? 8. E ele fica estável, tá? Então, é mais uma característica dos metais. Perder esse elétron com facilidade. Vamos voltar lá. Vamos voltar onde nós paramos. Rapidinho. Então, a gente parou aqui no brilho, a ductibilidade. Se aplicarmos uma pressão adequada em regiões específicas, na superfície de um metal, esse pode se transformar em fios e lâminas. A condutibilidade, os metais são ótimos condutores de corrente elétrica e de calor. Pontos de fusão e pontos de ebulição elevados. O tungstênio, por exemplo, ele derrete na temperatura de 3.410 graus e entra em ebulição a 4.700 graus. Olha o tamanho dessas temperaturas. A maleabilidade, que é a capacidade dos metais de produzir lâminas e chapas muito finas. Então, essas características aí, pontinha na língua para elas. Agora, o que aconteceu com os semimetais? Olha lá, os semimetais nas tabelas atuais não são classificados explicitamente, por serem utilizados diversos critérios para essa caracterização. Os elementos que podem ser classificados como semimetais são 7, sendo que em alguns casos é incluído o astato, mas por convenção os classificamos assim, ó. Então, entre os metais, quais são os semi? O antimônio, o germânio e o polônio. E os que foram classificados como ametais são quais? Ó, o telúrio, o bório, o silício, o astato e o arsênio. Esses 7 ou 8 elementos possuem em comum diversas propriedades, que são intermediárias aos metais e aos ametais. Então, por exemplo, apresentam brilho, porém não tão forte quanto os metais, conduzem parcialmente a corrente elétrica, ou seja, são semicondutores elétricos,
são semicondutores térmicos, possuem tendência à fragmentação, ok? Agora, os ametais, quem são eles? Ó, são 11. Carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, selênio, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. As principais propriedades físicas dos ametais, quais são? Ó, não apresentam brilho, não conduzem corrente elétrica, não conduzem calor, apresentam baixos pontos de fusão e ebulição, podem ser encontrados nos 3 estados físicos, sendo que o iodo é sólido, o bromo é líquido e o cloro é gasoso. Então, você tem nos 3 estados. Só que tem essa observação aí, ó. Alguns ametais fogem às regras, às características dos outros. O iodo, que é um sólido e tem brilho. O carbono, grafite, que é o grafite aí da sua lapiseira, né? Que é um excelente condutor de calor e eletricidade. Só que como eles têm mais características de ametais, foram agrupados nesse grupo, tá? A gente falou aí dos períodos, quem são eles? Ó, a tabela periódica apresenta 7 colunas horizontais, portanto, 7 períodos, que indicam a quantidade de níveis que um átomo de um elemento apresenta. Isso quer dizer que quanto maior o número do período do elemento, maior será a quantidade de níveis que cada um dos átomos do elemento apresenta. Isso que a gente falou. O período onde ele está indica o número de camadas que o elemento tem. Famílias, olha lá. As famílias A são formadas pelas 2 primeiras e pelas 6 últimas colunas verticais da tabela. Sendo assim, cada uma das colunas recebe a seguinte indicação. Então, ó, primeira coluna, família 1 ou 1A, com exceção do hidrogênio que não tem família, tá? Ele é órfão. Coluna 2 é a família 2 ou 2A, a 13 é a família 13 ou 3A, e assim sucessivamente. Até a coluna 18, olha só, que é a família 18 ou 8A, ou família 0, também pode aparecer com esse nome. Então, ó, os elementos representativos, está tirando esse preto aí do meio. Os representativos são esses azuis aí, ó. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ele botou o hidrogênio azul preenchido, por quê? Porque eu acabei de falar, ele não pertence a família nenhuma. Ele foi colocado ali naquele lugar porque ele tem um elétron na última camada igual a todos os elementos daquela família. Os elementos de transição externa, que são a família do B. Olha lá que eu te falei. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B e 2B. As famílias do B, olha lá, são compostas pelas colunas de 3 a 12. É importante observar que temos um total de 10 colunas que formam as famílias B. Por que então só consideramos 8 famílias? Porque os elementos químicos que compõem as colunas 8, que é a coluna do ferro, a coluna do cobalto e a coluna do níquel, apresentam características semelhantes. Por isso, consideramos essas 3 colunas como sendo uma única família, a família tripla que eu te falei. Sendo assim, cada uma das colunas recebe a seguinte indicação. Coluna 3 é a família 3B, coluna 4, família 4B, coluna 5, 5B, 6, 6B, 7, 7B, 8, 9, 10, 8B, coluna 11, 1B, coluna 12, 2B. Ok? Os elementos de transição interna, também chamados terras raras, as 2 colunas horizontais localizadas do lado de fora da tabela pertencem, respectivamente, ao 6º e 7º períodos da família 3B. Elas foram posicionadas assim para não descaracterizarem a tabela, já que cada uma delas apresenta 15 elementos diferentes. Então, são a azulzinha e a rosinha lá embaixo. Eu esqueci de falar com vocês também que nessas famílias a gente encontra um elemento muito importante, que é o urânio. O urânio, gente, ele foi tão importante para a tabela periódica.
eu costumo dizer, quanto Cristo foi importante lá na linha do tempo. Cristo não dividiu a linha do tempo lá em antes de Cristo e depois de Cristo? O urânio dividiu a tabela periódica nos elementos que vêm antes do urânio e nos elementos que vêm depois do urânio. Então, o número atômico do urânio é 92. Os elementos que têm números atômicos menores que o urânio são chamados elementos cis-urânicos. Tudo junto, cis-urânicos. E os elementos que vêm depois do urânio são os elementos transurânicos. Então, ele foi responsável por dividir a tabela também. São elementos que têm características também semelhantes. Então, vamos voltar lá, ó. Continuando. Depois a gente tem as famílias aí, os lantanoides e actinoides, que são o azulzinho e o rosa que estão destacados. Ok? Então, olha só, vocês vão ter aí esses dados todos em mãos nessa aula para vocês poderem guardar, estudar bastante. A gente vai ter atividade essa semana liberada para todo mundo fazer, para fixar isso. E a nossa próxima aula já vai ser de ligações químicas. Então, eu preciso disso aí na pontinha da língua para a gente dar continuidade na próxima. Combinado? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus, tá?